Santos, né? E nós mostramos um pouco sobre o Campeonato Sul-Americano de Cubo Mágico. Campeonato Sul-Americano de Cubo Mágico. Se você gosta de Cubo Mágico, eu espero que você goste dessa matéria. Tá especial, tá gostosa demais. Chama todo mundo para assistir. É o No Ar pra você. Daqui a pouco eu volto. Olha só o que isso aqui te lembra. Anos 80, mundo geek, nerd, como você quiser chamar. Nós estamos aqui na Burgerama, uma hamburgueria temática, e hoje eu vim mostrar para vocês duas pessoas que fizeram parte do Campeonato Sul-Americano de Cubo Mágico lá em Brasília. Você conhece aqui no Ar com a gente. A Maria Clara, ela sempre foi uma criança muito ativa. Ela sempre fez, desde pequena ela fez esportes. E quando começou a pandemia, era escola, era patinação, era judô. Então, para ela foi muito sofrido e ela ficou muito triste, ela ficou muito fechada. Então, o que eu pude investir, toda vez que ela chegava para mim e falava assim, mãe, compra um cubo mágico. E como para ela fez muito bem, ela ficou mais calma, a ansiedade dela passou. Aí eu comecei a comprar cubos mágicos diferentes para ela ir montando, e foi quando ela foi aprendendo vários tipos de cubos. Agora voltou os campeonatos e existem campeonatos fora de Santos, e para mim é muito difícil, então eu preciso financeiramente para poder levá-la para os campeonatos, que nem para Brasília, eu fiz rifa, eu vendi agenda, para poder conseguir levar ela para lá. Sou um dos delegados da Associação Mundial de Cubo Mágico. E o que um delegado, qual é o papel do delegado da Federação Mundial de Cubo Mágico? Então, o delegado, ele é responsável por fazer acontecer uma competição oficial. Então, nós temos a associação e os delegados, eles têm que estar presentes numa competição para que esta seja oficial. Ou seja, que os recordes que tenham nela apareçam no site, sejam considerados recordes, sei lá, nacionais, sul-americanos, mundiais. Então precisa de um delegado para oficializar tudo isso. O mágico é algo antigo, cara. É algo da época dos nossos pais, vinha antes disso. E ele nunca foi considerado para competição. E o que foi que te motivou a praticar o cubo mágico? E o que te fez aceitar ser delegado dos eventos de cubo mágico? Então, que nem eu falei um pouquinho antes, eu tenho já uns 5 anos nisso. Quando eu comecei simplesmente por pura curiosidade, um hobby total, para passar o tempo, para desestressar. Depois de alguns meses eu descobri que existiam competições oficiais e que havia um site, uma organização que organizava tudo isso. E eu achei muito incrível isso. Aí eu procurei a competição mais próxima que ia ter de mim, que foi na cidade de São Paulo. E lá eu fui para minha primeira competição. Eu ainda demorava quase 1 minuto para resolver o cubo. Aí cheguei lá, vi pessoas resolvendo em 7, 8 segundos. Fiquei impressionado. E ao longo desses anos que eu fui indo para competições, fui melhorando, em algumas modalidades ganhando algumas medalhas, eu percebi que pela idade que eu já tinha, eu podia prestar um serviço um pouco mais maduro. Bom, eu vi as pessoas montando... Na verdade, eu vi um vídeo do Vitienzo montando cubo mágico, eu achei... Não sei como eu achei o vídeo, e eu achei legal a velocidade e do jeito que ele falava sobre o cubo mágico, e eu comecei a gostar. Foi aí quando eu comecei a pesquisar, que eu pedi o primeiro cubo mágico pra minha mãe, que eu ganhei de Dia das Crianças. E aí foi minha vontade aí, quando começou minha vontade assim de montar o cubo mágico, de aprender sobre o cubo mágico. E foi sensacional, acho que me salvou mesmo. Que você consiga representar as meninas, as mulheres no esporte, que isso aqui possa ser reconhecido
não só em Brasília, mas que possa vir para cá, para a Baixada Santista, e que você possa competir e ganhar mais vezes, e que você consiga manter os seus 9 segundos como uma colocação longa e que ninguém consiga bater. Na verdade, várias pessoas já bateram. Você vai conseguir uma colocação que ninguém bate essa colocação. Você vai representar a mulher da Baixada Santista. Aí eu vou ficar feliz da vida. Seu recorde, qual que é o seu melhor tempo no cubo mágico? No campeonato, eu consegui o melhor tempo nesse cubo mágico aqui foi 13 segundos. Mas a minha melhor colocação foi na modalidade Rubik's Clock, que eu fiquei em 5º lugar de 55 pessoas. Para quem não conhece, assim como eu, esse que você ficou em 5º lugar, qual é o papel dele? Qual que é o grau de dificuldade dele? O grau de dificuldade dele, para quem já está no meio do cubo mágico, é fácil. Você disse que qualquer pessoa pode fazer cubo mágico, praticando cubo mágico. O que foi de mais impressionante que você pôde ver no cubo mágico? Teve 2 situações muito emocionantes e assim, surpreendentes para mim. Uma foi quando eu vi um menino que é de Santa Catarina resolver o cubo mágico com os pés, porque ele não tem os braços. Então ele resolvia em menos de 30 segundos ali com os pés. E isso para mim foi bastante impressionante. Outra foi um menino de São Paulo que em uma competição ele resolveu o cubo em mais ou menos 10, 11 minutos, mas o detalhe é que ele tem paralisia cerebral. Então mesmo com a capacidade motora ali prejudicada, ele foi lá e resolveu o cubo mágico. Depois disso eu tive certeza que qualquer pessoa pode resolver cubo. Nós estamos mostrando imagens que você estava fazendo com os olhos vendados, né? Você estava resolvendo o cubo mágico com os olhos vendados. Ele tem algum sinal, algum detalhe que com os olhos vendados você consegue saber se está certo ou errado? Essa é a graça. Eu tenho uma técnica para memorizar o cubo. Existe uma técnica que não foi desenvolvida por mim, é uma técnica que já existe. É só a cor, né? A técnica é você colocar as cores. Mais ou menos. Que eu tenho que fazer um rastreio de qual peça vai para qual lugar. E para isso eu não fico muito preocupado com a cor dela. Então, quando eu estou resolvendo vendado, eu tenho uma técnica de memorização que ao invés de pensar em cores, eu penso em letras. Eu não consigo entender ainda onde você vê letras. Você consegue explicar ou é só fazendo? Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Se eu tiver um cubo na mão, eu consigo te explicar. Olha, o cubo tá aqui pra você. Ele vai explicar pra gente como é que ele consegue decifrar com os olhos vendados. Então, para ficar fácil de entender, eu tenho 3 peças bagunçadas aqui. Eu olho uma primeira peça e olho a cor, as cores dela e vejo para onde ela tem que ir. Depois eu olho a peça que tá do lugar dela para onde ela tem que ir. No caso, eu tenho que trocar 3 peças de lugar. Só que, para lembrar de cor, é muito complicado. Então, nós temos uma técnica que nós fazemos uma disposição de letras ao redor do cubo. Só que isso feito mentalmente, não podemos escrever nele. Então, no caso, ao invés de memorizar, isso vem para cá, isso vem para cá, eu memorizaria D de dado, M de Maria. E aí eu faria fórmulas para colocar uma peça de cada vez no seu lugar. Clara, como é que você começou? Qual foi o cubo mágico que te fez dar início a praticar? Foi um cubo mágico da Rubik, um 3x3 normal. E eu comecei a desenvolver um interesse, eu comecei a gostar e foi fluindo. Mas assim, a sua mãe falou, você me falou que vocês começaram na época da pandemia. O que foi que te impulsionou? O que te ensinou a mexer com o cubo mágico? Eu comecei a ver umas pessoas montando cubo mágico e eu comecei a me interessar e foi aí que tudo começou.
No começo da pandemia eu não pude sair, não pude fazer nada, e aí eu comecei a ficar ansiosa, sem poder fazer nada. E aí eu comecei a pesquisar sobre o cubo mágico, porque eu achei interessante, achei legal. E aí foi aí que eu descobri e comecei a me interessar mais. Tinha alguma coisa além do cubo mágico, antes do cubo mágico, que você conseguia se concentrar, que você gostava de fazer, ou começou pelo cubo mágico a te prender a atenção? Começou pelo cubo mágico, a me prender a atenção, assim, que eu comecei a me interessar mais, competir, e aí foi surgindo essa vontade. E aí surgiu o campeonato. Como é que surgiu o campeonato? Como é que você se inscreveu nesse campeonato? Você competiu ou você foi só para conhecer como que seria? O campeonato ele é aberto para todo mundo se inscrever. Eu descobri porque muitas pessoas começaram a comentar sobre esse campeonato e no meu primeiro campeonato que eu fui, acabaram comentando sobre esse campeonato e eu achei legal. E aí quando eles falaram que poucas pessoas poderiam se inscrever nele, eu me inscrevi logo de cara. Quando liberou as inscrições eu já me inscrevi e foi bem legal a oportunidade. Eu competi nesse campeonato, foi sensacional a experiência, foi bem bacana. Se fosse valer alguma premiação, alguma coisa, qual seria a sua classificação? Não sei, tem várias pessoas boas e, nossa, são muitas pessoas boas. Mas eu acho que eu me garantia no Pyraminx, mas acho que, não sei. É esse aqui que você se garantiria. E é o que você fez agora, é isso? Então você consegue embaralhar ele e fazer de novo pra gente poder ver? Olha que legal. Ela pega, olha lá. Olha a agilidade que ela tem com o cubo. Isso aqui você embaralhou. Agora ela vai colocar na ordem. Presta atenção, à vontade. Eu já não teria esse manejo nenhum. Acabou. E foi o quê? Uns 3 segundos? Nem isso, acho que foi uns 5, por aí. E aí você ficou na pandemia inteira mexendo com cubo mágico? Sim, a pandemia inteira, quando acabou, né? E agora eu tô assim, querendo diminuir meus tempos, fazer um tempo bom aí, pra poder ficar aí numa colocação boa aí e representar o esporte feminino. Qual que é qual é o seu tempo, o seu recorde, qual que é? Meu tempo assim, que eu faço todo dia é 20, 18, e meu melhor tempo foi uns 9, 10 segundos, que acho que foi um dia assim de sorte. O que pode e o que não pode acontecer numa competição, uma competição federada, uma competição desse campeonato, por exemplo? O que pode e o que não pode? O que é válido, o que tira pontos e o que... Tem algumas regras que elas são bem curiosas. Por exemplo, numa competição oficial você não pode ter um cubo com 2 logos. Você só pode ter no máximo uma logo. Quando você está fazendo... Então isso aqui não pode usar como campeonato. Não pode usar em campeonato. Agora, por exemplo, vou fazer cubo mágico vendado. Aí não pode ter logo nenhum. Porque você vai saber onde está o durex, o tipo de vantagem. E tem outras regras também, né? Você tava falando que se você fez 8 segundos, caiu e ficou em outra cor, pode ou não pode? Então, se cair em outra cor do que veio, se ele estiver todo resolvido, independente da maneira que ele cair, valeu. Agora, se por exemplo, falta um movimento, a gente faz um acréscimo de mais 2 segundos no tempo final do competidor. Penalidade. Penalidade, isso mesmo.